Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Rigobelli e eu ensino bruxaria nas redes sociais e aqui no YouTube. E eu também tenho uma blog de bruxaria. Bom, eu decidi fazer esse vídeo sem preparar roteiro mesmo, eu espero que ele faça sentido. Sobre alguns conselhos que eu tava pensando e eu queria dar para as pessoas que estão iniciando na prática. Eu vejo muito, principalmente no TikTok, mas assim, hoje em dia na bruxaria, na internet, eu vejo muito as pessoas com muito medo de fazer algumas coisas, por medo de errar e etc. Então eu resolvi fazer esse vídeo iluminando um pouquinho o caminho para vocês conseguirem começar a bruxaria e a sua prática na bruxaria com confiança de que vai dar tudo certo. Então eu sempre recebo muito a pergunta: quando eu sei, quando eu tô preparado para fazer um feitiço, para fazer meu primeiro ritual, posso fazer tal coisa sendo iniciante, ou quando posso me declarar uma bruxa, ou quando eu devo dizer que eu sou Baby Witch, e etc. Então eu resolvi vir esclarecer aqui todas essas dúvidas para vocês, tá? Eu não fiz uma lista de dúvidas que eu recebi, mas algumas coisas que estavam na minha cabeça, tipo, nossa, eu preciso falar isso aqui com eles. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o medo de errar. Eu vejo que isso tá acontecendo muito, principalmente agora com a chegada do TikTok. E aí muita gente fica, nossa, iniciantes não façam isso porque vocês podem errar, ou não façam aquilo porque vocês podem errar, ou isso aqui é de iniciante, isso daqui não é. E, gente, o que eu falo é assim, a partir do momento que você estudou sobre algo, você pode começar a fazer. Então, vamos pegar feitiços, por exemplo. Feitiços mais elaborados, né? Ou feitiços que você não são só falados, que você vai usar velas ou você vai precisar de um círculo e etc. E muita gente fica me perguntando quando eu tô preparado para fazer isso, quando eu sei que eu não vou errar e que não vai dar tudo errado. E, gente, errar é algo que faz parte da prática. Eu errei muito quando eu comecei, até hoje eu erro. Existe até umas frases famosas, né? Por exemplo, é o erro que te leva à perfeição, ou algo assim. Eu não lembro das frases, mas elas existem. Mas basicamente assim, errar é o que te faz evoluir. Você aprende com os seus erros. E assim, não vai acontecer algo de muito ruim se você errar, tá? Você não vai fazer um feitiço para manifestar dinheiro e acabar invocando um demônio, tá? O que eu digo sempre é: faça proteção primeiro, sempre que você for começar, comece com um feitiço de proteção, porque aí você vai ter certeza que se der errado aquilo ali, a única coisa que pode acontecer você não vai estar protegido, tá? Mas não tem como acontecer algo ruim. E aí você vai pegando confiança. Então assim, errar vai fazer parte da sua prática, você não pode ter medo de errar, porque alguma hora você vai errar, e isso é natural, é humano, a gente erra em todas as coisas, a gente erra em uma conta de matemática e a gente também erra em um feitiço, isso é normal. Quando eu mesma iniciei, eu não fiz primeiro proteção, eu comecei a fazer feitiços para manifestar coisas, não deu certo, a única coisa que aconteceu foi que eu não recebi essas coisas, tá? Então é isso, a primeira dica que eu dou aqui é: não tenham medo de errar. A segunda coisa que eu queria falar, que eu já mencionei ela um pouquinho aqui na primeira, é sobre quando você tá preparado para fazer alguma coisa, né? Então, assim, saibam que errar é inevitável, pode ser que você erre, pode ser que você não erre, tá? Mas você vai saber que você tá preparado para fazer alguma coisa, tipo, como eu sei que eu tô preparado para fazer um ritual mais elaborado, ou que precisa abrir um círculo, ou etc. Você vai saber que você tá preparado para fazer alguma coisa a partir do momento que você estudou, pelo menos assim, a cobertura que precisa saber sobre essa coisa, né? Então, vendo, por exemplo, por feitiços de proteção, você vai começar a fazer feitiços de proteção com velas. Quando você sabe que você está preparado para fazer isso? A partir do momento que você estudou as cores das velas, né, o significado das ervas, ou de tudo que você vai precisar ali para fazer o seu feitiço, como reverter feitiços caso der errado, né, e quais são os tipos diferentes de feitiço, como você vai fazer e etc. A partir de que você
aprendeu sobre isso, que você estudou sobre isso, você tá preparado para fazer. E pode ser que dê errado ou não, assim como eu falei naquela coisa que você pode errar ou não. Mas você vai estar sempre preparado para fazer alguma coisa a partir do momento que você estudou o bastante, o necessário para fazer aquela coisa. Então é isso, não tenham medo de errar e saibam que você vai estar preparado a partir do momento que você estudou. A terceira coisa que eu quero falar aqui é sobre o termo Baby Witch, né? Ou bebê bruxa, iniciante na bruxaria e etc. Esses termos são novos, eles surgiram, eu acredito, com o TikTok ou com o Tumblr, tá? E eles são usados para denominar pessoas que estão iniciando, né, ou que estão começando. Mas saibam, gente, que esse é um termo de internet, primeiramente. A partir do minuto que você começa a estudar sobre bruxaria, você já pode se declarar uma bruxa, tá? Ou a partir do momento que você quiser. Existem pessoas que estudam há 5 anos e ainda falam, eu ainda não sou uma bruxa, tá? Pra mim, eu acho que a partir do momento que você começa a estudar e a praticar, tá? Porque a partir do momento que você começa só estudar, você tá sendo realmente um estudante da bruxaria. Assim como uma pessoa pode, por exemplo, pegar para estudar a Bíblia e não acreditar no que tá aquilo, né? Então, a partir do momento que você começa a praticar com qualquer coisa, então, começa a sussurrar feitiços na sua xícara de chá, ou a plantar a lua, né? A partir do momento que você tá fazendo coisas que são da bruxaria, e você tá aprendendo sobre aquilo, estudando sobre aquilo, eu acredito que você já pode se denominar uma bruxa ou um bruxo. Então, não fique preso nesses termos, tá, de internet, porque esses são só nomes. O importante é o que você pratica. A terceira coisa que eu quero tocar aqui nesse vídeo é sobre as milhões de regras que as pessoas impõem na internet. E assim, na bruxaria existem muitas regras. Tipo, muitas. E existem práticas fechadas, né? Existem coisas que você deve ou não deve fazer. Existem as leis do universo, as leis da natureza. E, pra ser sincera, a maioria das leis, assim, ou das regras da bruxaria são as leis do universo, da natureza. Por exemplo, se você fizer isso, aquilo vai acontecer. Ou se você não fizer isso, tal coisa vai ou não vai acontecer, tá? Então, eu vi muito no TikTok, principalmente, que as pessoas inventam regras pra tudo. Por exemplo, você não pode assoprar o fogo. Ou você não pode fazer tal coisa de um jeito, ou tal coisa de tal jeito. E, gente, assim, primeiramente, existem diversas práticas. Cada prática vai lidar com uma coisa de um jeito. Existem práticas que dizem que você deve energizar os seus cristais e colocar eles sobre a luz da lua. E existem práticas que dizem que não. E as duas são verdadeiras, porque você pode ou não pode, você não realmente necessita, né? Para cada prática, para cada vertente vai ter uma verdade. E você segue ou não aquela verdade se você quiser ou não. Então, como você vai saber se algo realmente é uma regra ou não? Pesquisa a história daquilo, pesquisa no Google, pesquisa em outros lugares, tá? O TikTok, as redes sociais, eles são um ótimo lugar para você aprender bruxaria. Existem ótimos criadores lá. Eu sou uma criadora do TikTok, tá? Mas, assim como tudo na internet, não leve tudo que você vê como verdade suprema. E eu vi que isso tá gerando muito medo nas pessoas. As pessoas ficam com medo de fazer qualquer coisa achando que aquilo ali tá errado ou não. E, gente, na bruxaria a gente usa muito a criatividade, a gente usa muito, tipo, os recursos que a gente tem, da forma que a gente pode, tá? Então, assim, use a sua criatividade pra fazer as coisas. Eu vejo que isso tá fazendo com que as pessoas fiquem sem criatividade. Então, assim, se você teve alguma ideia de fazer alguma coisa, pesquisa se aquilo tá errado. Se aquilo realmente estiver errado, vai aparecer um resultado pra você. Se não, pode fazer, não precisa pedir permissão pra tudo. Eu vejo que muita gente fica com essa de, eu vou pedir permissão, quase que pra um bruxo mais experiente, pra ver se pode ou não pode. E isso é legal quando você realmente tem dúvida, tá? Mas não tenha medo, não tenha esse medo. É muito comum esse medo quando você está iniciando, achar que qualquer coisa pode estar errada. Mas não é assim. Na real, a bruxaria ela é bem mais aberta do que as pessoas dizem na internet. E a última coisa que eu tava pensando sobre esses dias e que eu queria tocar aqui nesse vídeo é sobre onde você acha coisas para estudar, onde você acha material confiável para estudar. E com isso eu quero dizer para vocês, primeiro, uma coisa.
que eu vejo que as pessoas também não falam muito sobre hoje em dia. A bruxaria, ela é uma coisa, assim, extremamente antiga, né? Ela era praticada primeiro no paganismo, há milhares de anos atrás, e ela sobrevive até hoje. E lá, desde o começo, a bruxaria sempre foi uma coisa passada de pessoa para pessoa, né? Eu vejo muita gente sempre querendo só, tipo, às vezes as pessoas me perguntam até, tipo, de qual livro você aprendeu isso? Eu fico, tipo, às vezes não, às vezes você aprende com outras pessoas, né? No passado, a bruxaria era passada de pessoa para pessoa, de geração para geração, e isso se quebrou, né? Veio o cristianismo, aconteceu toda aquela bagunça que a gente sabe, e isso meio que se quebrou, né? Bruxas meio que se separaram, né? Qualquer pessoa pode decidir virar uma bruxa vinda de família cristã, por exemplo, e não vai ter ninguém para ensinar aquilo para ela, né? Então, as fontes para você aprender bruxaria são livros, né? Livros são muito bons, blogs na internet são muito bons também, mas assim como são, por exemplo, as redes sociais, como eu já disse, é sempre bom tomar cuidado, né? Existem muitos criadores bons. Eu sou uma criadora do TikTok. Além de livros, que claro, são uma das melhores fontes para você aprender bruxaria, você também pode achar muita coisa aqui no YouTube, em blogs, no Instagram, no TikTok, etc. Mas também não se limite só a isso, não se limite só a criadores. Você pode mandar mensagem para esses criadores. A minha DM de todas as minhas redes sociais está sempre aberta para quem quiser mandar mensagem para mim a qualquer hora. Eu sempre tento ao máximo responder todo mundo. E você pode conversar com outras pessoas, criem grupos, né? Grupos no WhatsApp com pessoas que você vê que seguem esses criadores, né? Ou às vezes pergunta para algum criador se ele quer entrar. Converse com bruxas mais experientes, né? Procure pessoas que praticam, né? Tipo, vamos juntar essa comunidade de novo. Vamos trazer de volta, né, aquela coisa de um passar conhecimento pro outro, porque isso é muito importante também na bruxaria, né? Eu aprendo muito, assim, com as pessoas que estão à minha volta também, né? Eu também conheço pessoas que às vezes não praticam realmente bruxaria, mas tem alguma outra prática espiritual, e aí são coisas que cabem dentro da bruxaria, assim vai, gente. Tipo, a bruxaria em si, claro que ela tem suas práticas fechadas, né, e etc., mas ela em si é algo muito aberto. Ela é algo que você pode incorporar qualquer coisa que você quiser dentro dela. Ela é uma prática, assim, maravilhosa e realmente aberta, que a gente não precisa ter esse medo dela, né? Eu vejo que esse estigma que foi se criado ultimamente é das pessoas tendo muito medo da bruxaria. E não, tipo, as pessoas que não praticam bruxaria e que têm preconceito com elas, mas as próprias pessoas que estão começando. Eu fiz esse vídeo aqui, mas com conselhos mesmo de coisas que estavam na minha cabeça e eu precisava falar ultimamente. Dessa coisa toda de bruxaria na internet, o que eu acho que é algo maravilhoso. Eu acho que a bruxaria na internet é algo, assim, realmente maravilhoso, assim, não tem palavras para descrever o quanto eu amo que a bruxaria tá entrando na internet hoje. Mas, como tudo na internet, isso vai criar estigmas, né? Isso vai criar medos, isso vai criar notícias falsas, né? Dicas falsas. Então, eu realmente quis fazer esse vídeo mais com dicas, tá? Pra vocês levarem à frente nas suas práticas, tá? Não tenham medo de errar. Claro, não é por não ter medo de errar que você vai ir fazer magia de sangue ou necromancia tendo estudado uma semana de bruxaria, né? Como eu falei, você tá preparado para fazer aquilo que você estudou, né? Então, são essas algumas dicas. Me avisem se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dando mais conselho, assim, meio que tipo de irmã mais velha bruxa, que eu faço mais deles, tá? Mais conversando mesmo com vocês. E acho que é isso o vídeo, eu acho que eu cobri bastante todos os assuntos que eu quis falar, né? Então, vou acabar por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.